Olá, amigos do canal Fé com Força. A pedidos, muitos pedidos, nós estamos aqui com mais uma vez um podcast. O nosso amigo que está aqui presente hoje, talvez você não tenha visto, não conhece, porque ele não é nenhuma personalidade da Globo. Ainda não. Nem do meio político, mas aqui na nossa região ele é uma das pessoas com muita influência, muito conhecido, por isso que ele está aqui. Aqui a gente só traz pessoas que são relevantes para a sociedade, são relevantes aqui no nosso meio aqui. Se você não sabe de onde nós estamos falando do interior de São Paulo, Atibaia. Davi, conta pra gente quem é você. Quem sou eu? Quem é você? Eu sou o Davi, eu sou natural de Atibaia, né? Nasci aqui e tenho 11 irmãos. 11 irmãos? 11 irmãos. Hoje 10, um está falecido, né? Certo. E meu pai também não é vivo, só tem a minha mãe. E nessa trajetória de morar aqui em Atibaia, você já saiu alguma vez fora ou sempre esteve aqui? Já, eu fiquei 3 meses fora. Em 2002 eu morei em Santa Catarina. Sim. E aí voltei e continuo aqui até os dias de hoje. Entendi, Davi. E você qual é a religião que você se identifica? Eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Deus. Certo. Então você não é um ateu? Não. Certo. Eu não sou um ateu porque eu acredito, por exemplo, se a gente pegar uma formiga e olhar a complexidade de uma formiga, sim, né? Sim. Aí eu parto do pressuposto que alguém sim, criou a formiga. Então eu acredito em Deus. Eu sou cristão, não praticante. Eu não vou à igreja católica, não vou a uma igreja evangélica, mas eu faço as minhas orações e acredito em Deus. Entendi. Perfeito. Já frequentou alguma igreja alguma vez? Já. Eu sou de berço evangélico. A minha mãe é evangélica. Ela é protestante, como alguns colocam, né? Então, e você pode falar de qual igreja? Sim, ela é Deus e Amor. Deus e Amor. Eu cantei no coral quando criança, eu cantava, participei bastante. A minha mulher era da Assembleia de Deus. É muito parecida, Deus e Amor e Assembleia de Deus, né? Sim, eu acho que, se eu não me engano, acho que é um desmembramento ali da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Entendi. Deus e Amor é... Aí surgiu a Deus e Amor. Entendi. Davi, eu te conheci num chão de obra. Exato. Não, chão de obra para mim, né? Porque o hotel onde eu te conheci, o hotel ele estava passando por uma grande reestruturação lá, construindo uma grande obra, né? Mas você, na verdade, fazia parte lá da equipe de manutenção. Você era o chefe, ele era o encarregado ali, digamos assim, né? Isso, eu fiquei à frente da manutenção no período. E nessa manutenção, você chegou já como responsável ali, como encarregado, ou você galgou esse cargo lá? A minha trajetória no hotel foi o seguinte: eu entrei para trabalhar no açougue. No açougue? Entrei para trabalhar no açougue. Eu sou açougueiro, não pratico, mas sou, né? Sim. Eu tenho conhecimento. E depois do açougue eu fui ser o office boy do hotel. Uhum. Então é o cara que ia à contabilidade, ia ao banco, levava os documentos, né, trazia e tal, tudo mais. Nesse período, o que aconteceu? Teve um menino que trabalhava no financeiro, ele era o estagiário, ele saiu e eu fiquei com tempo livre. E tinha uma mesa, um computador, e eu comecei a interagir. Sim. Lançar nota no sistema e tudo mais. E aí eu passei para compras de manutenção. Certo. E o cara que era o responsável pela manutenção, ele pediu demissão. E eu havia comprado um material para ele trabalhar, para ele usar aquele material com a equipe. Eu falei pro meu gerente na época que eu ia falar para a equipe que aquele material era para aquela finalidade. Uhum. E aí fiquei lá como chefe. Depois disso... Você só foi dar um recado e ficou como chefe? Aí um dos diretores me convidou para assumir a manutenção. Aí foi onde eu falei para eles que eu não tinha o conhecimento técnico, né? Sim. Eu falei, eu não tenho conhecimento técnico. Aí eles me disseram, não, mas aí você pode contar com a equipe de apoio, o Osias, e os outros parceiros que
que me ajudaram muito nessa etapa. Ou seja, confiaram bastante em você, na sua capacidade. Foi mais confiança do que capacidade técnica mesmo, porque eu não tinha capacidade técnica, o conhecimento técnico de manutenção, né? Que de repente, se eles fossem contratar uma pessoa que tivesse experiência, eu não tinha. Foi por confiança, porque eles já tinham tido problema com desvio de material, então eles queriam alguém que fosse de confiança. De confiança, entendi. Então você foi praticamente nomeado, você não passou por uma seleção. Você foi indicado pelos proprietários, os diretores da empresa. Isso. E quando eu fui para ser office boy, que eu saí do açougue para ser o office boy, também foi por indicação de confiança. Que bacana. Precisava ser alguém de confiança. Ou seja, tá aí uma boa situação, né? Você, mesmo sem ter o conhecimento técnico, confiaram em você pelo seu caráter e te colocaram num cargo de extrema importância da empresa. Sim. Pela confiança. Você é assistido e não sabe, né? Alguém está te olhando. Sim. E você não percebe, mas o resultado foi esse. Normalmente, as pessoas estão olhando e quando você percebe é porque estão te criticando. Nesse caso, não foi uma crítica. Legal, Davi. Mas você estava ali na manutenção e eu lembro que você era muito envolvido na parte elétrica. Sim. Não sei se é porque apresentava mais manutenção na parte elétrica, era isso? Era uma insegurança muito grande que eu tinha, Osias, porque eu não tinha conhecimento técnico, então eu precisava dele, né? O que aconteceu, eu me apeguei muito depois que nós tínhamos uma empresa que prestava serviço, né, um contrato com uma empresa que prestava serviço de manutenção de ar-condicionado, e era uma sexta-feira, estava tendo um evento e o ar-condicionado não funcionava. E eu liguei para o pessoal que fazia a manutenção, era terceirizado. Sim. E o cara veio de Campinas e ele chegou lá e falou, era só o disjuntor que estava desarmado. Então aquilo para mim pegou muito, entendeu? E aí que eu fui atrás, eu falei, poxa, eu preciso, e agora no posto de chefe da manutenção eu tenho que ter esse conhecimento. Sim. E aí foi onde eu fui atrás. E aí você foi atrás, você fez algum curso? O que você fez? Fiz. Eu fiz Senai. Fiz elétrica básica, eu fiz... Com o professor João? Eu fiz em Itatiba. Ah, você fez em Itatiba. Eu fiz em Itatiba. Na época eu não consegui vaga aqui, aí eu fui, o mais próximo que tinha vaga era em Itatiba. Eu perguntei se foi com o professor João, porque o professor de elétrica aqui do Senai de Atibaia é o João do Carmo. Isso. Professor João do Carmo, um abraço, se caso ele estiver vendo. Legal. E aí você foi para Itatiba, fez eletricidade básica, predial. Isso, eletricidade básica, predial, comandos elétricos. Fez comandos elétricos, que bacana. Depois eu fiz CLP em Bragança. Sim. No Senai de Bragança também. Poxa, que bacana. E na área do CLP, você sente seguro para trabalhar? Não, Osias, não sinto. Não sinto porque CLP, você sabe, né, é complexo. E se você não praticar, você esquece. Sim. Então, eu também fiz CLP e passo por essa situação. Hoje, se eu pegar um CLP, eu vou ter que voltar na apostila, rever, ver as programações, como é que funciona. A gente, por experiência, você vai por indução, né? Mas não vai ser uma coisa assim, de bate-pronto, não. Eu vou ter que buscar muita informação. É a mesma coisa que eu também fiz CLP e aí eu queria a experiência da IHM também, né? Sim. E aí eu não consegui não consegui tempo para fazer o curso de IHM e aí foi esfriando aquilo tal, e eu acabei o trabalho te levando, eu acabei não fazendo. Mas eu acho muito bacana, cara. Eu gosto muito de CLP, e porque ele te abre a mente para, inclusive para comandos elétricos e outras áreas, né? Muita possibilidade. Sim, né? Sim. E aí você ficou quantos anos ali nessa situação nessa função de responsável pela manutenção do hotel? Foi de 2012 a 2017. E a sua equipe era quantas pessoas ali? Eram 12 pessoas. Bastante pessoas para você liderar, né, meu amigo? E assim, para mim, Osias, foi uma experiência incrível. Por exemplo, eu acredito que as pessoas desenvolvam habilidade para ser líder, mas eu não tenho essa habilidade.
Não é do meu perfil isso. Sim. Eu sou muito mais operacional do que líder. Entendi. E como é que você conseguiu o respeito de todos lá? Porque eu lembro que todo mundo te respeitava muito, Davi. Eu sempre tratei as pessoas de uma maneira muito respeitosa, não Sim. porque eu quero que me trate dessa maneira, porque eu exijo. Então, toda vez que alguém vinha com alguma grosseria, alguma coisa, eu falava, olha, eu nunca lhe tratei assim. Então, eu exijo que você me trate com respeito. Sim. Sim. E aí, tocava dessa maneira. Entendi. Colocava aí os pingos nos is. Legal, Davi, legal. Então, Davi, voltando a falar da época que eu te conheci lá, eu vi que você, como eu disse, trabalhava muito na área elétrica. Sim. Era o que mais dava manutenção no hotel? Ou a parte hidráulica, a torneira pingando, fechadura quebrada, cama, essas coisas também dão muito? São as principais, essas que Então, você citou. Dá são mais. as principais. No caso, quando o hotel tem fechaduras eletrônicas, que é o caso que era com o cartão para você acessar o quarto, muito problema com pilha, por mais que você tenta se antecipar, ainda acontece. Chuveiro dá bastante problema, apesar de ser central de aquecimento, dá bastante problema. Fechadura de porta é líder. É mesmo? Líder. Porque ela também usa o cartão, né? Muito problema. Sim. Vaso entupido é bastante. É mesmo? O problema hidráulico que mais dá é o tal do código 10, que é o desentupir o banheiro. Código 10. Código 10. Aí o pessoal foge. Quando fala que é código 10, o pessoal dá linha. Ninguém quer fazer. Não, até que era tranquilo, o pessoal. Mesmo? O pessoal... Mas o que vocês encontravam quando ia desentupir? Absorvente? O que é? O hóspede, ele não usa o quarto de hotel como ele usa a casa dele. Entendi. Entendeu? Eu já cheguei a entrar num quarto e a mulher forrou o quarto do hotel com 10 toalhas, 12 toalhas brancas, porque o cachorro não podia pisar, não podia ficar no piso. Você tá brincando? Juro. Pessoal, já vi relatos de cara me falar que o colega de quarto estava roubando papel higiênico. Então tem ser humano de toda espécie. Toda né? espécie, né? Mas quando você ia desentupir, o que era normalmente encontrado ali? Você não conseguia ver o que tinha, né? Eram as fezes lá e você... Entendi. Mas por ele não usar com o mesmo cuidado que ele usa em casa, então ele jogava tudo. Por exemplo, a gente deixava pilha no controle, uma marca de pilha no controle do ar-condicionado. Aí ele ligava e falava, o controle não quer funcionar. Aí você ia até o apartamento, tirava a tampa do controle, a pilha não era a que nós havíamos colocado. Era a pilha de outra marca. O cara, ele roubava a pilha. Muito. Era comum. Caramba. Ele colocava a pilha no brinquedo do filho, ou sei lá, em algum aparelho que ele... Entendi, uma câmera fotográfica, talvez. Exatamente. Você tá brincando, meu. Poxa, eu não sabia que acontecia tudo isso não, meu. Ele enxoval. Sumia também. Bastante. E ali na hora de fazer o check-out ali, não dá para pegar essas coisas, né? Então, por exemplo, são 211 apartamentos, né, nesse hotel onde eu trabalhei. Você não consegue olhar todas essas questões. Sim. Você não consegue. E você também não vai ficar imaginando que a pessoa vai ter essa atitude. Entendi. Não, você não espera isso. Não, de jeito nenhum. Entendi. É aquela história, o que eu não faço, acho que ninguém faz. Mas Exato. É um grande erro, né? Exato. É um grande erro. Mas, Davi, e aí? De repente, você vislumbrou um nicho no mercado e aí você falou, olha, vou sair daqui, porque era um emprego muito bom, né? Era uma oportunidade muito boa que te deram. Muito boa. Inclusive, eu sou muito grato aos diretores do hotel. Muito grato. O seu Belmiro e Dr. Renato. E o Dr. Renato, que já faleceu. Falecido. Sim. Foi um marco na minha vida. Tem um antes e um pós. A convivência com essas duas pessoas. O seu Renato, eu não tive muita convivência com ele. Você chegou até a morar na casa dele, né? Sim, tive muita convivência. Nós éramos amigos em comum. Né? Uma pessoa incrível, extraordinário. O mundo precisa de mais pessoas com a índole dele. Entendi. Um cara fantástico. O seu Belmiro, eu conheço ele pouco, mas conheço mais do que o seu Renato. E o seu Belmiro também é uma pessoa fantástica, né, meu amigo? Dispensa comentário. O seu Belmiro é um cara... Parece até que a gente está aqui para rasgar seda e puxar saco. Sim. Não é. A gente está sendo aqui honesto com quem merece, né? Sim. E me deram uma oportunidade também. Eu sou muito grato aos dois.
Mas e aí, então? Aí você chegou um momento da tua vida, você falou, vou meter o pé no balde. O que aconteceu? Eu fiquei atraído por duas questões. Mulher. mulher e dinheiro. Duas questões você ficou atraído. Quando eu tomei a decisão de que ia mudar de área, que eu ia sair do hotel e tentar se desafiar, né, porque eu tinha uma relação muito boa com os diretores, então isso de um certo modo me incomodava, porque, poxa, será que eu estou aqui porque eles confiam em mim, eu sou de confiança, ou porque eu tenho competência para continuar? Então são três questões. Essa do desafio, né? Sim. Não estar trabalhando todo dia no mesmo lugar. Isso também era uma coisa que você queria. Me atraiu muito. E ter o meu próprio negócio. Entendi. Então isso foi... Não, vários motivos aí que te empurrou, né? Esses três motivos. E o que aconteceu? Nós não tínhamos essa mão de obra que eu desenvolvo hoje, nós não tínhamos na região. Sim. Então, eram pessoas que vinham de fora. Pessoas que vinham de fora. E aí o que aconteceu, Aziz? No primeiro momento, eu comecei a trabalhar com lavanderia industrial. Certo. Nós tínhamos lá eu falei lá atrás que tinha uma equipe de apoio, então tinha você com a parte elétrica, o pessoal, a equipe do Luiz com a parte de infraestrutura, o Nenê com a hidráulica, o Adriano com a parte de madeira, o Coca na pintura. Então tinha essa equipe, essa rede de apoio. Aí tinha a equipe terceirizada de ar-condicionado, então eu coordenava, né? Eu não precisava ter o conhecimento técnico, eu chamava os IAs se tivesse problema elétrico. E o pessoal de lavanderia, era uma empresa de Santo André. E às vezes ele tinha que vir de Santo André para apertar um botão, como aconteceu com o cara do ar-condicionado. Aí eu falei para ele, quando for assim, você me fala que eu vou lá e olho para você, eu dou o primeiro combate ali, né? Sim, sim. E com esse pessoal de lavanderia, isso foi ganhando corpo, cada vez mais eu fui aprendendo e tomando gosto pelo trabalho, eu entrei nessa área. Então você, quando você falou, vou chutar o balde, você pensou nessas questões, ter o seu próprio negócio, sair da rotina de estar batendo cartão num lugar só, Sim. E cada dia estar num lugar diferente, Sim. Ampliar os conhecimentos, Sim. Entendi. E aí você escolheu o nicho de lavanderia industrial. Lavanderia industrial. Mas quando eu saí do hotel, que eu conversei com o pessoal, falei, vou me desligar e tal, que foi em 2017, eu já estava numa situação que quando eu estava dentro do hotel, eu estava pensando no serviço que tinha lá fora. Entendi. E quando eu estava lá fora, eu estava pensando no meu compromisso dentro do hotel. Eu fiquei dividido. Aí coloquei Então você já estava fazendo alguns bicos. Já com esse pessoal da lavanderia que eu te falei, da empresa de Santo André, eu comecei a atender para ele o hotel, onde ele tinha um contrato e ele recebia por isso. Sim. E os diretores do hotel também sabiam dessa situação. O meu gerente na época, que era o Júnior, também sabia, então não era nada escondido. Sim. Ele vinha pouco, eu fazia o serviço para ele em troca do conhecimento. Entendi. Porque eu queria aprender. Ele te dava o suporte técnico e você fazia a parte mão de obra. Isso, executava. Aí eu comecei executando ali, onde ele tinha um contrato. Só que ele tinha um contrato com outros hotéis da região. Sim. E eu comecei também lá a fazer para os outros hotéis o serviço dele, em troca do conhecimento apenas. Certo. Eu cheguei... Mas nem as custas? Nada. Nada. Eu cumpria a minha carga horária no hotel e depois eu ia fazer o atendimento. Eu comuniquei os outros hotéis que eu era supervisor de manutenção aqui, que eu estava aprendendo, desenvolvendo. Se eles aceitassem, eu também iria fazer para eles. Entendi. Aí aceitaram. Aceitaram. Até mesmo por causa da falta de mão de obra, né? Sim, porque não tinha. Cara, você arriscou e usou uma fórmula aí que ela era muito comum antigamente do jovem aprendiz, né? Sim, Hoje o jovem aprendiz ele vai trabalhar meio-dia e quer ganhar o quanto mais possível. Sim, você foi de graça. De graça. Eu fui até ele sair, já teve uma situação que eu saí daqui de Atibaia, depois de ter cumprido a minha carga horária, fui até Santo André, onde era a empresa, carreguei o carro, a ferramenta, todo o material e o ajudante que ele me forneceu e fui até Ilhabela atender para ele de graça. De graça. Eu queria aprender, eu tinha sede de saber como é que o troço funcionava.
Deixa eu dar uma pausa. E aí, meu amigo, você que está reclamando aí da situação, reclamando da falta de emprego, oportunidade, você arriscaria ter o emprego para trabalhar de graça para aprender? Olha um exemplo aqui, ó, de pessoa que fez isso e por isso que hoje está colhendo os frutos, nada a ver. Você tem uma carteira de cliente grande, né? Grande. Eu tenho uma carteira. Eu tive que... e depois da lavanderia veio a cozinha industrial. Que foi automático sua entrada. Que é a minha área hoje, onde eu atuo. Você saiu da lavanderia? Saí da lavanderia. Migrou assim, mas foi naturalmente? O que aconteceu? Na lavanderia eu tinha que me deslocar muito. Porque Atibaia tem menos lavanderia industrial do que cozinha industrial. Sim, sim. Então eu tenho mais cozinhas industriais aqui na minha região do que lavanderia. Entendi. Quando era lavanderia você tinha que sair para cidades aqui em torno de Atibaia. Isso. Entendi. Não que hoje a cozinha não demande isso, mas eu me limito a uma região. Entendi. Você conseguiu condensar mais essa área. No começo eu fiquei muito empolgado. Viaja pra lá, viaja pra cá, vai conhecer. É legal, todo dia eu tô no evento. Mas depois ficou cansativo. Aí eu falei, não, vamos... Estrada cansa muito. Né? Muito. Se a pessoa tem a oportunidade de ficar numa região ali, é muito mais produtivo. Você não fica tanto tempo no trânsito, né, por exemplo. E a mesma situação que aconteceu com a lavanderia aconteceu com as cozinhas. Quando eu precisava de mão de obra, tinha que ser alguém de longe. Mas então vamos voltar para essa migração. Você aprendeu na lavanderia industrial porque você foi buscar conhecimento trabalhando de graça. Sim, por um tempo para alguém. Aí depois, além do brigado, essa pessoa nunca te deu um presente? Não, essa pessoa até que sempre foi muito parceiro. Depois que eu entrei na área, ele me apoiou, né? Sim. Me deu alguns clientes dele, falou, isso aqui eu vou deixar com você toca aí, que está na sua região. Sim. Eu acho que o aprendizado foi para mim o melhor presente. O melhor presente. Que legal, cara, que bacana, meu. A gente é muito materialista, né, cara? Fica esperando. Pô, mas ele podia ter pago um pouquinho. Não. Você nunca pensou assim? Não, eu cheguei a comprar peça com meu dinheiro e pôr lá para deixar funcionando. Você tá brincando. Porque eu queria ver o troço acontecendo, a coisa funcionando. E aí, quem é que te ensinou, quem é que te deu a oportunidade para aprender sobre cozinha? Sobre cozinha, como eu era chefe no hotel, então eu tinha uma certa liberdade, uma certa segurança, né? Sim. De tomar algumas decisões. E toda vez que, como eu já havia adquirido conhecimento de elétrica, então toda vez que o equipamento dava problema, antes de chamar um técnico, eu fuçava. Dava uma fuçada lá, uma avaliada. Né? Fuçar é porco, né? É porco que fuça. Mas a gente acaba fuçando mesmo. Acaba fuçando, E aí? E algumas coisas, os equipamentos que eram analógicos, então eu conseguia tirar de letra, ir embora, conseguia resolver. Achava os defeitinhos, reparava. E eu fui ficando amigo dos técnicos que vinham. Então eles acabavam, eu ligava e falava, tô com um problema assim, eu só consigo ir daqui 15 dias. Eu falei, pô, você não me dá um toque aí o que é pra ver se eu consigo resolver aqui, me ajuda porque eu tô em apuro, a casa tá cheia, eu preciso pôr o equipamento para funcionar. E isso aconteceu. Sim, aí eles davam um toque, sim, você ia e resolvia. Caramba, que legal, cara, que bacana, meu. Eu a princípio, tanto na lavanderia quanto na cozinha, foi na raça. Depois eu fui me credenciei numa empresa, aí mudou a conversa, né? Hoje você então é representante de alguma marca aqui? Sou representante de algumas marcas. Que legal! Cozinha industrial, assim, as nacionais, as principais, eu sou representante. Que bacana, meu, que bacana. E ainda não tem nenhum concorrente aqui na região? Não tem. Não tem concorrente. Infelizmente, não. E você acha que esse mercado caberia mais alguns profissionais ou não? Você acha que isso ia prejudicar o seu desempenho? Não prejudica, não. Não, de jeito nenhum. Então tem mercado? Tem muito mercado. Aí, eletricista, reclamão. Não tem carteira de cliente, fica com o alicate no bolso, tirando
bico para lá, bico para cá, uma oportunidade de se estabelecer, aprender sobre manutenção industrial, para cozinha industrial e lavanderia industrial. Se você estiver disposto, busque conhecimento, porque, segundo o nosso querido Davi, ele tem aqui a experiência e nos dá a certeza que existe espaço ainda para profissionais nessa área. Não é isso, Davi? Muito. Para você ter uma ideia, a empresa mais próxima que faz manutenção de lavanderia industrial aqui está em Campinas. A mais próxima? A mais próxima. Campinas está aqui a 80 quilômetros? É, 80 quilômetros. Ó, para você ter uma ideia, eu quando parei com lavanderia, eu deixei cliente em Campos do Jordão, eu deixei cliente na Barra Funda, em São Paulo, eu deixei cliente no Lago do Arocho. Caramba, tem em São Paulo. São Paulo. E olha que em São Paulo a quantidade profissional lá é muito grande, muito né? grande. E mesmo assim você ia para lá para atender. É super carente essa área. O técnico que está fazendo a região aqui, ele é de Salto. Ele veio de Salto. E do conhecimento que você teve que adquirir? Você disse que no analógico você se virava bem, achava ali a parte mecânica que tinha um defeitinho, o fusívelzinho, o relézinho. Mas e aí quando chegou na parte digital? Que tinha processador, tinha interface, telinha. Sim, e aí, cara? Manual em inglês. Manual em inglês ou chinês. E aí? Até onde o conhecimento dava, ia por indução, né? Depois, Intuição. Sim, sim. E aí, quando eu esbarrava ali em alguma questão que eu não conseguia resolver, eu ligava para esse meu amigo que te dava um suporte. Ou para você, quantas vezes eu neosias, mas o meu conhecimento nessa área é muito... Aliás, não tenho nenhum. Mas... Não tenho nenhum, né? O conhecimento em elétrica, às vezes, geralmente clareia o seu caminho. Sim. Poxa, que legal, Davi. Que bom, né? Que bom que, de certa forma, eu pude contribuir muito com o seu lado profissional aí. No começo, eu ficava muito inseguro, né? Certo. Então, eu acabava pegando muita coisa. E depois você vai aprendendo que não adianta você querer resolver apenas o problema do cliente. Tem que pôr o feijão na mesa. Mas essa é outra pergunta. Você chegou a pegar um trabalho que você não conseguiu resolver e saiu com a malinha fechada e deixou o B.O. para trás? Com a boca amarga? Com a boca amarga? Já. Mas eu fui atrás e depois... Voltou com a solução? Voltei com a solução. Eu tenho um lema comigo. Eu tenho o direito de errar. Sim. Né? Sim. Errar no diagnóstico, mas eu tenho a obrigação de resolver. Sim, legal. E literalmente eu fico com a boca amarga. Entendi. Mas e aí? Você pode contar pra gente o que foi? Posso. Teve recentemente, já com bastante experiência em cozinha industrial, eu fui atender uma padaria em Mariporã e cheguei lá, avaliei, o problema é X. Então combinamos o valor, pode arrumar. Trouxe o componente, arrumei, devolvi, cheguei lá, tinha mais problema. Sim. E foi muito engraçado. Quando eu abordei a proprietária e falei para ela, olha, não deu certo, eu vou precisar retornar outro dia para resolver. Ela não disse nada, mas o olhar dela falou tudo. Disse mais do que as palavras. Muito. E eu já fui falar com ela com a boca amarga, porque eu já estava consumido. Porque foi uma situação que, a partir do momento que ela provou, até eu voltar lá com a solução, com a suposta solução, demorou muito tempo. Quanto tempo? 2 meses. Sim. Muito tempo. E ela não arrumou ninguém que pudesse resolver também? Não arrumou. Então eu falei, tal dia eu vou e resolvo, depois de 2 meses, e não resolvi. Sim. E aí eu estava saí do estabelecimento, já era uma sexta-feira, 6 horas da tarde, tudo fechado, não tinha opção. Eu passei em frente a uma loja dessas de utilidades que vende muita coisa, muita variedade. Sim. E lá dentro eu encostei o carro e fui olhar, tinha uma ferramenta que me ajudaria a resolver o problema. Aí eu parei o carro, fui lá, comprei a ferramenta, preparei, falei, agora dá certo, consigo resolver. Voltei, ela quieta, fechada, não dava espaço para nada, montei e funcionou. Falei, olha, agora deu certo, está funcionando.
Aí ela falou, ah, deu certo? Eu falei, deu. Eu falei, eu saí daqui com a boca amarga. E a senhora também estava amarga com a situação. Ela falou, realmente estava. Eu falei, eu saí daqui passando mal. Sim. Literalmente com a boca amarga. Sim. Por causa de uma situação dessa. Então, quando eu não consigo resolver, me faz mal. Entendi. E acontece com frequência ou acontece? Acontece. Você chegar e não conseguir resolver, até mesmo por falta de peça e tal. Quando você, por exemplo, que nem hoje de manhã eu fui fazer um atendimento e eu identifiquei o defeito e eu tinha a peça no carro. Uhum. Aí você coloca a peça, resolve e vai embora. Sim. Quando você vai ao cliente e não consegue resolver, mas o seu diagnóstico não é... Porque o que acontece às vezes é que o seu diagnóstico, ele não é do defeito, ele é de um efeito colateral que causou aquilo. E aí você... Sim. Então, são etapas, né? Até por mau uso, né? Sim, muito. São etapas. E aí quando você acha que o defeito é aquilo, não sei se estou conseguindo ser claro, o defeito é aquilo, e você só se fecha para aquilo, você não avalia o contexto todo. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você chega lá e acha que o problema é a chavinha ou a lâmpada. E aí, não, vou trocar a lâmpada, vou trocar o soquete, vou trocar o interruptor, que vai resolver. Sim. Mas só que tem um outro problema, pode ser um fio cortado, um fio caído, e você fica preso ao primeiro diagnóstico. Isso, e aí você combina com a pessoa aquela situação, você troca a lâmpada, troca o soquete e não funciona. Uhum. Aí a boca começa a ficar amarga, você fala, e agora? E agora? Pra onde eu vou? E às vezes você não acha, você vai pra lá, vem pra cá e não acha, isso faz mal. Agora, ter o diagnóstico e voltar depois, isso é normal, é comum acontecer, porque você não consegue carregar. Mas dá uma satisfação imensa quando você vai e resolve aquele BO que era insolúvel, não é? Eu já passei por isso. Também já passei por situação parecida. Teve um caso que me marcou muito. Foi num hotel aqui em Atibaia, era uma lavanderia, e nessa lavanderia trabalhava a mãe de um amigo meu de infância, eu frequentava a casa dele há muito tempo e tal. Eu virava as costas, a máquina parava. Eu voltava, funcionava. Intermitente. Sim. A sua presença que fazia funcionar. Osias, foram 3 dias assim. E no último dia eu fiquei o dia inteiro do lado da máquina, a máquina funcionando. Tá de brincadeira. Eu decidi, eu falei, eu vou cortar todos os fios e vou fazer do meu jeito, porque vai ter que funcionar. Você testa o componente, não tá com problema, testa o outro, não tá com problema, testa o outro, não tá com problema. Quando eu coloquei a mão, que eu peguei no primeiro, o cabo manga, que é aquele do inversor de frequência, que é um cabo com vários fiozinhos, no primeiro que eu peguei, que eu ia cortar, ele roçou, ele esfregou na chapa da máquina, e então, quando a máquina balançava, porque a máquina de vibra, né? Lavar 50, 100 quilos de roupa, ela balança bastante. De vez em quando ele batia ali, a máquina parava. No primeiro, de 200 fios que eu ia cortar. Né? Você tá brincando? Juro. Você já pensou se você corta os 199? É igual o molho de chave. Você tá com o molho de chave com 50 chaves. A última que vai abrir o cadeado. Sim. Então é melhor você sempre começar pela última, né, Davi? Sempre, sempre. Eu quero saber qual é a última. Então, a questão toda é você agir com transparência. Sim, sim. Agir Olha, com transparência. Não é um defeito corriqueiro, mas eu estou disposto a resolver, né? Recentemente eu peguei uma situação de uma lava-louça industrial que tinha um palito de dente enroscado na bomba. Então, conforme o palito se movimentava ali dentro, às vezes ele prendia a bomba. Então você colocava a louça para lavar, a máquina funcionava. Dali a pouco a bomba enroscava, aí depois o motor ia fazendo força, desenroscava, jogava água para fora. Mas só que toda vez que eu fui lá, não aconteceu. O palito estava numa boa rodando. Numa boa. Eu fui desmontando, sim, e achei o palito. Aí você vai falar para o cliente, o valor é X, porque o palito estava enroscando. Ele considera que você está cobrando para tirar um palito, mas e para você descobrir que foi o palito? Tempo de descobrir, ele não quer pagar, né? O seu produto e o meu produto é o tempo. É isso aí. É isso aí. Mas, Davi, agora voltando um pouquinho falar no tempo ainda do hotel, que eu fiquei curioso.
Você trabalhava lá com 12 profissionais que você liderava, tinha Sim. as outras equipes de apoio, mas tinha uma mulherada lá também que fazia parte das camareiras e tal. Sim. E lá, cara, não tinha muita assédio lá, não? Ah, Osias... Eu tô te perguntando isso porque é uma curiosidade de todo mundo. Onde trabalha muita mulher com muito homem, sempre tem namoro, paquera. Não tinha isso lá, não? Cara, tem, não é que tinha, tem, eu acredito que tem. Sim, até é hoje. comum, né? É comum. É comum. Tem homem, tem mulher, e Acaba aí flertando um com o outro, né? vai muito da postura de cada um. Sim. Por exemplo, na minha questão, se eu sei que a pessoa tem um compromisso com alguém, Sim. é respeito. Entendi. Né? Entendi. Mas na época você estava namorando alguém lá, não estava? É, eu me divorciei, né? Sim. E aí eu tava sozinho, então... Tava na fila. Sim, tava na avulso, fila, tava avulso, avulso. Então... E você hoje está casado, graças a Deus, bem casado. Muito bem casado. Mas foi depois que você saiu do hotel que você acabou se relacionando com a sua esposa agora? Isso, é uma história longa também. Eu lembro mais ou menos, você estava namorando na época que você saiu, né? Sim. Estava namorando. A história com a minha esposa vale a pena também, uma história boa. Então conta. Quando a minha filha, a Vitória, né, minha filha caçula, fazia balé, Sim. a filha da Juliane também fazia, Uhum. que é a minha esposa hoje. Eu era casado, até aí tá tranquilo, eu levava a minha filha Sim. no balé, cada um ficava no seu canto, conversando e tal. As meninas, a Vitória e a Maria Eduarda, que é a filha... A sua enteada minha agora. enteada, caçula da Juliane, Sim. ficaram amigas. E até aí também tá tudo bem. Eu me divorciei da mãe da Vitória. A gente não conseguiu mais estabelecer um relacionamento amigável, que os dois se entendessem. Não deu certo, por culpa minha e por culpa dela. Sim. Me separei. Aí, como a Vitória ficava comigo aos finais de semana, ela vinha para minha casa, ela sempre queria que eu tivesse alguma coleguinha para brincar. Uhum. E aí ela falava, pai, chama a Maria Eduarda para brincar comigo e tal. Aí eu falei com a mãe da Maria Eduarda, que é a minha esposa hoje. Falei, olha, a Vitória tá chamando a Maria Eduarda para brincar e tal. Aí ela falou, não, tudo bem, pode ir. Aí ficou assim. Às vezes a Vitória ficava na casa da Maria Eduarda, né? Sim. E às vezes a Maria Eduarda ia para casa, para elas brincarem. E até aí normal, levava no balé, oi, tudo bem, cada um no seu caminho e tal. Aí teve um aniversário da Maria Eduarda que ela queria dar de presente para Maria Eduarda um passeio no parque aquático. Uhum. E ela queria que a Vitória também fosse. E aí ela me convidou. Sim. Aí fui eu, hoje a minha sogra, né, a mãe dela, que hoje é minha sogra, ela e a Maria Eduarda. Nós fomos ao parque aquático. Foi muito bom, passeamos, comemos lá, conversamos, mas como amigo de muito, Sim, com muito muito respeito, respeito. Não entendi. tinha, a gente conversava e tal. E depois desse evento que nós fomos ao parque aquático, nós começamos a ir mais lugares juntos, porque nós tínhamos crianças pequenas que eram amigas. Sim. Aí a minha filha mais velha já era amiga da filha mais velha dela. Certo. Nós não sabíamos. Depois que nós ficamos sabendo dessa situação. E aí os dias foram 6 anos assim, indo para vários lugares como amigo, passamos carnaval junto, réveillon junto, passeamos 6 anos. 6 anos como amigos. Caramba, meu amigo. Eu não crio uma barreira, porque depois você tem uma amiga, Sim. certo? Aí você chegar e propor um relacionamento, você não fica com medo? Não, na verdade não teve essa questão de propor. O que aconteceu? Eu me lembro que no final de 2018, a menina dela, a Maria Eduarda, estava viajando com o pai. Certo. Estava fora do país. E a Vitória ia se apresentar, que na época ela participava da fanfarra da escola, ela iria se apresentar. E eu liguei para a Juliane e falei, ó, tal dia tem a apresentação da Vitória. Então, eu ia em todas as apresentações da Maria Eduarda e ela também em todas as apresentações da Vitória. A gente estava sempre junto. Sim. Porque era bom, eu estava junto com a minha filha junto com a amiga, e eu também com uma amiga que eu gosto muito. Uhum. Então, aí falei com ela. Ela falou, eu vou assistir a apresentação da Vitória, era uma apresentação de final de ano. E eu falei aí nessa época, em 2018, finalzinho de 2018, eu já havia saído, me desligado do hotel, que eu me desliguei em 2017, e já estava com a minha assistência funcionando. Sim. Eu já estava trabalhando. E o volume de trabalho ficou muito grande, que eu já não conseguia mais fazer, emitir as notas fiscais, o boleto, acompanhar os pedidos de compra,
e fazer o burocrático e fazer a mão de obra é difícil, né? O operacional. O operacional é difícil. Então eu tinha feito muito operacional, mas eu não tinha dinheiro em caixa porque eu não conseguia emitir as notas fiscais. Sim, entendi. Aí eu falei para ela, eu já imaginava em chamar ela para trabalhar comigo. Nessa época ela trabalhava no hospital em São Paulo. E aí, nesse dia eu falei, olha, eu sempre pensei em chamar você para trabalhar comigo, mas eu tenho medo que isso atrapalhe nossa amizade. Aí ela ficou em cima do muro e tal. Ela falou, olha, é o seguinte, mês que vem eu vou sair de férias. Eu trabalho um mês inteiro com você e aí eu vejo se eu quero ou não, se dá certo ou não. Ela saiu de férias em dezembro, trabalhou o mês de dezembro todo. Quando foi... Só uma pausa. A produção quer saber se você quer uma água. Eu quero. Produção? Eu quero. Ela trabalhou o mês de janeiro, no mês de dezembro comigo, ela voltou em janeiro e pediu demissão em São Paulo. Ela trabalhava no Santa Isabel. Ou seja, gostou do que estava fazendo aqui. Gostou do que estava fazendo. 2019, aí nós ficamos mais próximos ainda. Porque aí a gente se via todos os dias. Sim. A gente estava junto, conversando todos os dias. No mês de junho de 2019 nós começamos a ficar. Que legal, cara. Nós ficamos muito próximos, muito. Não tinha espaço para outra pessoa. Aí de funcionária ela passou para sócia. Sim, é isso mesmo. É sócia. Muito. E que bom que ela é. Que bom. Ou seja, agora é uma empresa familiar. Muito familiar. Ela é uma companheira e tanto. E aí ela faz para você, emite as notas, o controle financeiro de caixa, positivo e negativo, entrada e saída, e também faz as cobranças? Faz as cobranças, faz os pagamentos, faz compra. Puxa, que legal, cara, que legal. Isso é muito bom, hein? Você está livre para produzir. Sim. Hoje, por exemplo, o material chega, ela separa, direciona para onde vai, quem eu vou atender, ela que diz. Entendi. Ela que cuida da agenda. Inclusive a agenda, ela que acerta para você. Acerta. Cara, que bacana, hein, meu? Te deu muita liberdade para trabalhar, muita né? liberdade, Zias. E antes eu fazia esse trabalho, hoje eu já nem sei fazer mais. Cara, eu faço isso e eu sei o que é, porque um tempo de estar produzindo, você não tem como fazer. Aí você chega na hora do seu lazer, do seu descanso, aí você tem que ir pro computador e fazer. Aí isso é muito desgastante. E uma outra coisa que eu não gosto é cobrar. A parte de cobranças, meu amigo, não é fácil. Ô Zias, eu já tive essa sensação. Hoje, eu acredito que é uma questão de extrema importância. Sim. Assim como é importante, para mim, no começo, quando eu comecei, era um tabu eu falar abertamente que eu tinha que ter lucro. Obrigado, filho. Obrigado. Era um tabu para mim falar assim, eu tenho que ter lucro. Hoje é a coisa mais natural. Sim, faz parte do crescimento da empresa, né? Toda empresa só existe porque tem que ter lucro. Mas você trabalha com boleto, com Pix, o cliente paga para você como? Como você cobra do cliente? Na verdade não sou eu que cobro, né? O cliente paga da seguinte maneira. 7 dias, um boleto para 7 dias. Se ele pagar no Pix, à vista, tem 5% de desconto. Certo, entendi. E aí o cliente fala, não, eu pago à vista. Todos os clientes você faz um cadastro para ele, com CPF, sim. Você não vai atender sem o cadastro estar prontinho. Eu não saio da oficina para ir a um cliente se ele não souber quanto que vai lhe custar essa visita. Entendi. E aí ele faz um cadastro prévio para você gerar uma OS para poder ir. Isso. Entendi. E nessa OS consta que eu vou até o cliente para fazer um diagnóstico. Certo. Eu vou lá, vou desmontar, vou testar, vou avaliar e vou falar para ele, ó, o problema é esse. Sim. Nós temos que seguir essa etapa. E aí ele já está sabendo e nenhum cliente te dá trabalho para receber por causa da emissão do boleto? Ou você tem problemas com... A inadimplência é baixa. Mas tem. Já... Mesmo com todo você se certificando, emitindo os boletos e tal? Tem. É baixo, mas tem. Eu tenho cliente, eu também tenho esse problema, mas muito pouco também. Eu tive problema com um amigo meu pessoal, uma pessoa que eu tinha muita admiração, a gente cresceu junto praticamente, e de repente do nada eu fiz um trabalho para ele, e a amizade ela quebra algumas burocracia, né? Você não pede sinal, você vai e faz, e depois de um tempo esse amigo
Não pagou, simplesmente, não deu o motivo porque não pagou, não justificou e simplesmente não paga. Isso, amigo. Então imagina o inimigo, cara. E aí agora eu estou trabalhando com boleto também. Eu emito boleto e aí se a pessoa não pagar, aí vai para protesto, não tem o que fazer. Infelizmente. Então, meu amigo, você que... Então é uma dica, uma ideia aí para você então. Se caso você está trabalhando, está tendo alguns problemas para recebimento, aprende aqui com o Davi. Para que você não tenha problema, faça um cadastro com os dados do cliente. Exato. CPF, endereço, e-mail, telefone, para que você depois tenha condição para cobrar. Se você vai na casa do cliente, não tem nada do cliente, mal sabe o número do telefone do cliente, para você conseguir cobrar, inclusive numa pequenas causas, vai ser muito trabalhoso. Você não tem os dados do cliente. Então, faça o cadastro do cliente. Uma OS simples, um talão simples, ele leva, pede para o cliente assinar. Certo. E se o cliente questiona, você fala, não, é para eu saber a data em que eu fiz o serviço, para fazer o controle da garantia. Sim. E você tem que dar garantia. Sim, exatamente. Todo trabalho tem garantia. Hoje, Josias, eu tenho uma estrutura de sistema. Então, eu contratei um sistema. Ah, então, entendi. Todos os clientes são... Você já joga no sistema. Entendi. Você fez um negócio direitinho, né? Bacana, muito bom. Eu tento me profissionalizar a cada dia. Cada dia. Então, eu busco essa profissionalização em todos os aspectos da empresa. A sua empresa, o único profissional que você tinha contratado era a parte burocrática, sua esposa, Isso. que agora é sócia. Isso. E você não pensa em ter mais funcionários para expandir? Penso sim. Penso. É que para você pegar uma pessoa crua, que não tem o conhecimento, demanda tempo para você ensinar, preparar, e aí quando você ensina, quando você solta a pessoa sozinha, ela vai. Então, é custoso isso, um processo moroso, tal, requer muita paciência, porque você tem que partir do pressuposto que a pessoa não está fazendo aquilo por maldade, porque ela não sabe mesmo, você tem que orientar. E aí, às vezes, você não está disponível, não está com aquela paciência para isso. Mas eu penso, sim. Aí, só para a gente concluir essa etapa aqui da nossa conversa, sem falar valores, é óbvio, mas em relação ao que você ganhava lá no hotel, calculando hoje, você multiplica por quanto que você ganhava e que você está ganhando hoje? Por 4. 4. Você está vendo, meu amigo? A segurança de uma carteira assinada, ele trocou por 4 salários que ele ganhava. Vale a pena arriscar, né, Davi? Vale a pena e requer muito esforço. Ser empreendedor não é para qualquer um. Não, é um desafio enorme. Um desafio, né? Mas qual foi a grande barreira que, se você alguém que tivesse falado para você, você teria sido mais bem sucedido e mais rápido, digamos assim? O que atrasou o seu desempenho? Eu vou dar umas dicas então. Vamos lá. Eu acho que a qualificação técnica ela é extremamente importante. Quanto mais técnico você for, mais você dominar o assunto, certo, mais rápido você vai executar. Conhecimento teórico. Conhecimento teórico. E para a prática também. Certo. Então, essa é uma questão. A segunda questão é não ter medo de cobrar pelo seu trabalho. Sim. Tá? Cobrar o justo. O justo. Sem medo de achar que o cara vai achar caro. Você precisa valorizar o seu trabalho. Você precisa conseguir atendê-lo. Sim. Você tem que ter uma estrutura mínima para que você consiga atendê-lo. Certo. Isso, no meu caso, ferramentas. Sim. Né? O carro tem que estar em ordem, eu tenho que ter dinheiro para trocar o pneu no meu carro. Sim. Da onde sai? Dos atendimentos que eu faço. Cara, você está falando uma coisa que muitas pessoas desconsideram. Ele acha que se ele ganhar aquela diária de média de mão de obra de operário, que para ele já está bom. Como gerar um orçamento? Como você cria o orçamento? O que você considera? Como é que eu faço o meu preço, a hora homem? Né? Eu pego todas as minhas despesas fixas, que é aquilo que chegar no fim do mês eu vou ter que... O meu salário, o salário da minha esposa, o aluguel, o sistema, divido pelo número de dias que eu trabalho.
Sim, para ter o valor de divido por horas. Certo. E aí eu sei quanto está me custando a hora. Certo. Certo? Então, quanto está me custando a hora? Ah, está me custando R$2 a hora. Eu consigo trabalhar quantas horas por dia produzindo? Sim. É em cima disso que eu vou calcular o meu preço. Entendi. Então, o dia que você não consegue produzir, esse dia é duro para você. É duro. Porque você já tem um mês dividido aí, contabilizado todas as horas trabalhadas. Exato. Por exemplo, eu faço refrigeração agora também, né? Sim. Um certo tempo. E refrigeração, se você buscar, tem mais ou menos uma tabela no mercado. Eu não faço questão de ser o mais barato. Sim. Eu faço questão de atender as minhas necessidades. Entendi. Parabéns, porque realmente é um grande problema. Gerar orçamento. De vez em quando, algum amigo pergunta para mim, quanto você cobra para fazer tal serviço? E eu falo, olha, isso é muito diferente de profissional para profissional. Exatamente. Não existe uma tabela, não dá para ter uma tabela. Mas eu acho que essa é uma boa ideia. Eu vou falar pela experiência que eu tive com você, vendo o seu trabalho e conhecendo o seu trabalho. Por mais simples um trabalho que você vá fazer, você não pode cobrar por aquele trabalho simples. Não. Você tem que cobrar pela capacidade. Se você está fazendo um trabalho simples aqui, mas você tem condições de fazer uma coisa complexa. Exatamente. Então não adianta você atender apenas para satisfazer. Eu fiz muito isso. Eu queria agradar. Você não consegue evoluir. Sim. Você precisa atender para ter resultado. Teve um caso recentemente que o cliente me questionou. Na verdade, olha, vou contar a história toda. Sim. Eu cheguei no estabelecimento e quem me atendeu foi o gerente. Aí, respeitosamente, me atendeu e tal, tudo bem. Daqui a pouco apareceu um senhor do outro lado do balcão e perguntou para o gerente, quem que é esse cara? Aí o gerente falou, esse é o técnico. Cuidado com esse tipo de gente. Esses caras cobram muito caro. Aí... Essa é boa. E aí, não deu vontade de pegar a mala e ir embora? De jeito nenhum. Eu falei, é um desafio. E aí? Aí eu ainda até falei pro gerente assim, mas já tá chorando antes de eu dar facada, pô. Tudo bem, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Ele voltou e me abordou. Eu falei aquilo porque o pessoal quer explorar a gente e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, fica tranquilo. De uma coisa você pode ficar despreocupado. Eu não cobro barato. Eu falei, eu não cobro barato. Sabe por que eu não cobro barato? Eu falei pra ele. Aqui no seu estabelecimento tem alguma coisa barata? Na farmácia tem alguma coisa barata? No açougue tem alguma coisa barata? Quando você manda arrumar seu carro, é barato? Não. Por que eu vou ser barato? Eu vou ter que andar de acordo com o mercado. E, Osias, falar isso abertamente hoje pra mim é uma quebra de tabu. Sim, porque pra você era tabu. Era tabu, eu morria de medo de pra... Às vezes, uma coisa que pra mim pega muito, quando eu vejo que o camarada colocou no carro dele lá, ele iniciou nessa área de elétrica, de qualquer coisa, ele coloca lá, orçamento sem compromisso. Cara, pra mim, o orçamento é o principal compromisso. Sim. Sim. Como que você dá um orçamento sem compromisso? Sim. Então você não tem compromisso? É isso? Entendi. E aí, a mesma coisa, você vai a uma consulta médica, o médico vai te avaliar sem compromisso? Não, tem que ter compromisso com você, né? É isso aí, entendi. E as pessoas não querem que você cobra nem o deslocamento, né? Infelizmente, já tiveram vários casos, né? Lógico que meus clientes não são meus inimigos, são eles que mantêm a empresa aberta, pela necessidade de mão de obra. Tem que ter uma troca boa para os dois, né? Exato. Infelizmente, eu não consigo agradar todo mundo. Pode ser que em algum momento eu soou como se eu tivesse sido desonesto com alguém. Entendi. Então, mas não foi a intenção. Não, é a minha intenção. Eu tenho um lema comigo, eu não faço de graça e também não cobro por aquilo que eu não fiz. Sim. Posso, vou fazer isso aqui, não é nada, não tem problema nenhum. Mas cobrar pelo que eu não fiz, eu não faço. Entendi. Nesse mesmo cliente que fez essa abordagem que eu te falei, que eu falei para ele que não tem nada, depois que eu troquei uma peça lá para ele, ele me questionou, falou, cadê a peça? Eu falei, tá no lixo. Ele falou, pega lá. Eu falei, não, tá lá, pode olhar lá que tá lá. Eu senti que ele ainda estava duvidando. E é o direito dele, não tem problema nenhum. Claro. Mas,
Ô, Davi, você concorda comigo que, na verdade, o problema não é ele, o problema é os profissionais que atendeu ele? Sim, sim, sim. Então, sim. ele já foi, se defendendo de uma situação que é corriqueira no mercado. Sim. Você leva, por exemplo, o carro no mecânico, o cara troca, limpa lá um bico injetor que está sujo, ele fala que ele fez um monte de coisa no seu carro, não é? E eletrônica, você leva lá a TV lá com um fusívelzinho queimado, o cara fala que trocou o tubo. Então, essa desonestidade que faz que o cara já cria essa barreira, né? Isso atrapalha bastante. Mas olha, eu acho que você falou pouco, mas falou tudo. Cobrar pelo que você fez. Não precisa cobrar barato pelo que não fez. Exato. Né? Porque tem gente que cobra barato, mas desvia material, apresenta nota que não tem nada a ver com aquele cliente, usou uma peça no outro equipamento e apresenta para esse. Então tem muita desonestidade, né? Eu fui sábado atender um cliente em Bragança e eu cheguei lá, tinha um componente queimado. Eu substituí o componente por um componente que eu tinha. Sim. Só que esse componente é um componente de teste. Certo. Fechei a máquina, funcionou. É um cliente que a gente tem um relacionamento muito bom, uma parceria muito boa. Eu vim embora. Não fiz a OS, ele não estava lá, eu vim embora. Ontem eu mandei mensagem para ele. Eu falei, olha, Toninho o nome dele. Vou falar porque não tem problema nenhum. Sim. Eu falei, Toninho, eu consertei a sua máquina e o componente que eu coloquei não é novo. Não é novo. É o componente que eu uso de teste. E eu já deixei ele rodando 15 dias em outros clientes. Porque eu desconfiava que esse componente no cliente estava com intermitente, eu deixei ele 15 dias rodando lá. Então você vai olhar aí, ele não vai ter aspecto de novo. Sim. Se algum outro técnico chegar e falar para você, não foi trocado por um novo. E não foi mesmo. Sim. Porque imagine se eu vai... já estava falando logo a verdade, né? Ponto. Sim. Você entendeu? Sim. Ponto. É isso aí. Não, perfeito. Jogar as claras com o cliente, né? Você deixou o cliente com um problema resolvido, com uma peça remanufaturada, digamos assim, sim. E aí ele está ciente. Quer uma peça nova, você pode voltar e trocar para ele. Sem problema nenhum. Não é? Entendi. Que legal, muito bom. Olha, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, nós já estamos aqui com 58 minutos conversando aqui com um grande amigo, que eu gosto bastante, Davi. Estou aqui também agora rasgando elogios para uma pessoa que eu gosto muito. Eu admiro muito Davi por causa dessa pessoa bacana. Acima de tudo, ele é profissional e amigo ao mesmo tempo. Você consegue ser profissional e amigo, não precisa, para ser profissional, ser truculento. Eu, no hotel, ele tinha o cargo lá de responsabilidade a quem eu tinha que me reportar, e jamais ele foi grosso comigo, sempre muito, muito amigo. Inclusive me deu espaço até para falar de coisas pessoais aqui, porque eu sou muito amigo do Davi. Realmente. Davi, agora para os nossos queridos eletricistas, o que você diz para quem pensa em migrar, não está satisfeito com a área elétrica? Qual é os passos para seguir a sua carreira? Qual é o conselho que você dá para quem quer seguir sua carreira? Que é uma carreira também muito paralela com a elétrica, sim, né? Sim. Eu posso falar que é uma via que deriva da elétrica? Tem muita elétrica envolvida. Sim. Basicamente 90% elétrica. Certo. Tem mecânica, mas elétrica. Hoje os componentes todos têm NBR12, NBR12 você melhor do que ninguém para falar, explicar aí para os nossos telespectadores o que é. A NR12? Não sei. Tá bom. Não sei. O que é NR12? Explica para nós. NR12 é uma norma que visa a NR10 eu sei, a 12 não. Proteger o operador. Sim, então, sim. A carga, né, funciona em 220, o motor em 220, mas os comandos todos em 12 volts. Sim, entendi. Para, se de repente um fio escapar ou qualquer problema que tiver, você ter ali um acionamento de um botão que vai fazer o motor parar para não machucar o operador. Isso é muito comum em todo equipamento, na maioria, né? Todo não, a maioria. Obrigatório. Mas
já tem equipamento que corta o 220 no botão ali da entrada, né? Aí, por exemplo, equipamento de sauna, alguns eu já vi. Aí tá fora de norma, tá fora de norma. A norma hoje ou seja, a interface é que os botões todos trabalham com baixa tensão. Baixa tensão. Você sabia disso? Para evitar acidente. E o que acontece muito é o cara vai lá e corta tudo e liga, emenda o chicote, o cabo de plugar na tomada no motor. Sim. E fica ligando direto. Entendi. Como que eu tento passar isso para os clientes, a importância disso? A máquina, se ela queimar, se ela derreter, compra-se outra. Agora, Sim. se Perdeu você uma vida. perder uma vida, aí complica, né? Então, o conselho para quem quer entrar na sua área, suas últimas considerações. Desvia, né? A minha área é o seguinte, é uma área muito boa, tem muita demanda de mão de obra, mas o cara tem que estar disposto a encarar algumas situações. Por exemplo, equipamento com muita gordura, né? Sim. Muita gordura. Entrar em ambientes apertado, quente, confinado, insalubre. Muito. Sim. Então, ficar de 4 ali numa cozinha industrial. 2 fritadeiras do lado, o rádio ligado numa altura. Eu não consigo trabalhar com. E os caras não podem desligar nada porque a cozinha está a milhão. Não é. Ou seja, você quer ar-condicionado? Não é esse o caminho. Não, se tem medo de se sujar também, não é esse caminho. Entendi. Tem que enfrentar. Legal, cara, legal. Tem que enfrentar. Então, esse é o primeiro toque. Se você pensa em entrar nessa área, saiba que tem esses ambientes insalubre e claustrofóbico, sujo. Mas, além disso, o que o cara deve fazer? Fala assim, ó, eu sou um eletricista e quero me transformar um profissional de destaque na área de manutenção de equipamentos de hotelaria e cozinhas industriais. Tá. Ele tem que buscar os fabricantes, conversar, entrar em contato e se credenciar, ser uma assistência técnica. E aí de repente, fazer curso com eles mesmo? Exato. Hoje, as empresas, duas, por exemplo, que eu faço, elas têm a universidade. Posso falar o nome? Pode. A Prática Clima Equipe, ela tem universidade prática. Sim. A Skinse também tem a universidade Skinse. E a gente tem lá um cronograma de treinamento para seguir, para cumprir. Que legal, meu amigo, que bacana. Ou seja, é uma empresa que preza pelo atendimento de qualidade, né? Está preparando a mão de obra. Eu não posso usar peça que não seja certificada por eles. Sim. O atendimento em garantia tem que ser via fábrica, eu tenho que informar a fábrica que o cliente está precisando de um atendimento em garantia, ela me devolve uma ordem de serviço e eu vou até o cliente e executo. E nesse caso da garantia da fábrica, é eles que determinam os valores ou não? O valor já é determinado, o valor de hora homem é determinado, hora trabalhada pela fábrica, a quilometragem é pela fábrica e todas as despesas que você tiver adicional você tem que comprovar com nota fiscal. Entendi. Então, quando você, por exemplo, vai fazer um trabalho que está na garantia, você tem que levar em consideração tudo isso. Tudo isso. O tempo, a quilometragem, o KM e mais o quê? Todas as despesas que você tiver, certo. Pedágio, alimentação, você tem que... Vai anotando, guarda as notinhas, que existe o reembolso. Por exemplo, elas usam um aplicativo. Então, quando o cliente entra em contato comigo dizendo que o equipamento dele está com problema, a primeira pergunta que eu faço é um cliente novo, se eu não sei ainda do histórico do equipamento, porque aí você acaba conhecendo os equipamentos, você sabe mais ou menos quanto tempo o cliente tem, se está em garantia ou não. Eu peço para ele ligar na fábrica. Sim. Né? Passo o contato da pessoa, ele liga lá na fábrica, ele aciona a fábrica e a fábrica me aciona. Entendi. Porque a fábrica vai determinar para qual assistência ela vai mandar, em qual região, quem está mais próximo. E provavelmente vai ser você, né? Você é o único. Se for na minha região... Você é o único. Se for na minha região que vai de Mairiporã... Mas isso é sacana. Você faz isso porque você sabe que é só você. Não. É só você, né, meu? Não. E assim, Luzias, vou sair um pouquinho do foco da sua pergunta, mas hoje eu tenho alguns clientes que eu demiti, não atendo. Não vale a pena. Não vale a pena. Por desrespeito? Principal característica do cliente que eu não atendo, eu estou pagando.
está pagando, pega seu dinheiro. Paga para outro. Porque aqui você não vai pagar nada. Sim, entendi. Porque esse estou pagando é uma carteirada, é desrespeito. Sim, sim. Se o problema é que você está pagando, dá aqui o seu Pix que eu vou devolver o dinheiro que você... lógico que tudo também tem um contexto, mas sim, esses que vêm da carteirada... Entendi. Então, e grosseria. Uhum. Duas coisas que não me assustam. Dinheiro e grosseria. Quantos anos você está nessa carreira? Manutenção desde 2012, né, quando eu comecei no hotel. Quando você abriu a sua empresa? Eu abri em 2017. 2017, 18, 19, 20, 4 anos. Nesses 4 anos, você já peneirou aí o que não presta e deixou para lá. Quantos? Uns 10. 10 clientes que você falou, não vale a pena. Não vale a pena atender. Não vale a pena atender. Sabe uma característica de um cliente que não vale a pena? Eu tenho que atender todo mundo. Não, você não é obrigado. Um exemplo dado pelo Dr. Laíri Ribeiro. Uma vez no programa do Roda Viva, ele foi questionado por que ele não divulga o curso dele para todo mundo. Sim. Ele falou, eu atendo uma faixa no mercado. Ah, mas você é estrela? Cara, paciência se você pensa assim, eu não consigo atender todo mundo e não quero. Sim. Eu atendo uma faixa do mercado. Uhum. Então, o exemplo que o Dr. Laíri Ribeiro dava é que a Mercedes-Benz, ela atende uma faixa do mercado. Sim. Não dá para você atender todo mundo. Eu sempre disse a mesma coisa, com outras palavras, obviamente, mas com essa ideia. Eu não tenho pretensão de atender todas as faixas do mercado, não. Você precisa ter um objetivo, quem você quer atender, né? Exato, um segmento. Um segmento, segmento. E não é, Osias, eu estou falando segmento, não é o cara que tem uma cozinha que produz ali refeição para 1.500 pessoas, como a que eu atendo, ou o cara que faz salgado. Não é isso, eu tenho clientes que fazem salgado, eu atendo com o maior prazer. É pela pessoa, pelo entendi. Tratamento. Entendi. Então, você preza pela educação. A minha limitação é pelo tratamento que o cliente dá. Entendi. Uma característica do cliente que eu não atendo é aquele que gosta do diminutivo, sabe? É rapidinho e é facinho, é porque ele quer pagar pouquinho. E é tão comum esse cliente na minha área. Eu já dispensei. Sabe o que eu fiz um dia? Eu falei, não, vai ser muito rápido e muito fácil, não vale a pena, eu prefiro ficar com um equipamento mais complexo. E que ele falou, não recuou? Mas ele já havia me insultado anteriormente, sim, sabe? Sim. E aí eu tive essa oportunidade, eu falei pra ele, pra não me dispor com ele, mas pra cortar a nossa relação. Sim. Ele já havia levado um equipamento na minha oficina, eu me predispus a fazer o diagnóstico pra ele, desprendi do meu tempo. Aí ele falou pra mim, não, pode deixar, eu vou comprar a peça na internet, eu mesmo troco. É fácil você trocar quando você já teve uma avaliação técnica. Aí fica fácil, né? Tem gente que pede o orçamento com lista de material. Por que ele quer a lista de material tão previamente? Eles dizem que é para saber o quanto vai gastar, por exemplo, na minha área, né? Sim, na minha área é diferente, que você já faz o trabalho como material seu, né? Sim. Mas na minha área eu gero uma lista de material e o cliente que adquire o material. E muitas vezes ele pega a lista de material e quer que o pedreiro dele faz o serviço depois. É triste. E funciona, né? A elétrica funciona. Funciona, a luz acende, que é uma beleza, a TV, o cara liga, funciona. Então, infelizmente é assim, né, Davi? Mas a dica é essa, se valorizar, não fazer o serviço só porque você quer fazer, faça se for lhe dar retorno, porque senão não vale a pena. Sim. Eu acho que todo mundo que monta uma empresa quer ter resultado. Né? Então você tem que pensar nisso, se qualificar, e se você quer montar uma empresa que trabalhe com algum segmento, busca o fabricante e se credencie. Acho que esse é o caminho. Você é uma ME ou uma MEI? Hoje eu sou uma MEI. O meu faturamento já não está cabendo mais. Não. Entendi. A minha região é muito grande, né, Zias? Eu atendo de Mariporã ao sul de Minas, a Monte Verde, Camanducaia. Já fiz atendimento, por exemplo, uma das empresas que eu atendo que fica no sul, que é uma empresa muito grande, ela me pede, às vezes, para ir em alguma região que não é minha, para tentar solucionar algum problema que, de repente, algum técnico não está com dificuldade, ou de repente o técnico lá é novo, não tem bagagem ainda. E aí você vai? E às vezes eu peço para que ela mande um técnico da fábrica para me ajudar a resolver alguma questão que eu também não... que me limitou ali. Que legal. Isso é um traço de humildade, né, meu? Sempre. Eu sempre aprendo e não tenho medo de dizer que eu não sei.
pro próprio cliente. Eu falo, olha, tá acontecendo alguma situação aqui que eu não sei o que é. Mas vou buscar ajuda. Isso. Legal. Davi, o papo foi bom demais, cara. Foi bom demais, hein? Esse é o primeiro. Depois vamos repetir, tá? Não. Com certeza, perguntas virão ali. Se você tem pergunta, deixa aí no chat, faz a sua pergunta, nos comentários, que depois a gente traz as respostas. Tudo que for perguntas, terá resposta aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para todas as notificações, compartilhe com seu amigo eletricista, com seu parente, ou mesmo com um amigo que não seja da área, mas que gosta de conhecimentos gerais. Isso. Um grande abraço para vocês. Davizão, valeu. Obrigado mesmo, hein? Prazer. Foi muito bom. Agora é o tempo da sobremesa. A sobremesa a gente põe no making off. minha filha trouxe, se não comer ela fica brava. Nossa.